Veja aí se você consegue entender essas 5 frases na sequência. Do you know that? Do you know how I know? How do you know that? Do you know how to do that? How do you know how to do that? E aí, como foi? De 1 a 10, qual o nível de dificuldade? Você entendeu uma, duas, entendeu todas? Por que às vezes parece tão difícil entender o inglês que os nativos falam, que os gringos falam, aquele inglês todo colado, parece que tá tudo junto. Hoje a gente vai matar mais uma vez essa manha de como entender o inglês nativo. Hi you, eu sou o Elton Brown, sejam muito bem-vindos aqui à família do Teacher Brown. Se você está aqui pela primeira vez, já te convido a fazer parte aqui da família, sinta-se abraçado. A gente vai ver algumas coisas muito legais hoje. A gente viu aqui agora, no começo, 5 frases. São 5 frases muito usadas no dia a dia em qualquer lugar para quem fala inglês nesse planeta. E você notou que as 5 frases, ou vai notar que as 5 frases têm palavras semelhantes, muito iguais entre as 5. Isso foi de propósito que eu escolhi exatamente essas 5 frases para ver a similaridade. O que é importante nessa aula aqui de hoje? A gente vai tentar matar por que os nativos pronunciam como pronunciam. Aí você vê uma frase escrita, mas quando os caras vão falar aquela frase, parece que não tem nada a ver. E essa é a manha que a gente vai pegar hoje. Muito importante, entender o inglês nativo, as conexões. Por que o som sai como sai do jeito que eles falam. Você notou que as 5 frases não tem legenda? Simplesmente o que a gente fez no comecinho foi simplesmente ouvir. A gente só ouviu o som. E cada som dessa frase significa alguma coisa na vida real, situação da vida real. Mas a gente simplesmente ouviu. Então nosso guia até agora foi simplesmente o som. Vamos ouvir primeiro, vamos ouvir de novo, né? A primeira frase para você se guiar somente pelo som. Eu vou deixar a imagem estática parada aí na tela, mas você simplesmente gruda o ouvido no seu fone de ouvido, no celular, na televisão, onde você estiver assistindo. Preste atenção simplesmente no som. Ignora as palavras agora, fica só ligado no som. Vai. Do you know that? Do you know that? Olha aí as palavras da frase. A frase que ela falou são essas 4 palavras. Você consegue colocá-la em ordem para fazer a frase corretinha? Escuta de novo aí. Do you know that? Do you know that? Olha aí, ó. Essa é a frase com as 4 palavras na sequência correta, foi o que ela disse. Mas olha só, olhando para essa frase, você acha que está faltando alguma coisa? Do you know that? Está faltando o quê? Um ponto de interrogação. Porque isso aqui é uma pergunta. E o que me faz saber que isso aqui é uma pergunta? Ao do no começo da frase. Tá vendo? Já me indica esse verbo auxiliar que é o quê? Ah, isso aqui provavelmente é uma pergunta. Mas antes de a gente entrar mais a fundo, olha só isso. Vamos supor que eu tenha a mania, que eu goste, que eu tenha aprendido, alguém me falou, que se eu começar a decorar palavras isoladas, colocar no aplicativo ou fazer uma lista, né, de palavras isoladas, essa palavra significa isso, essa palavra significa isso. Se eu começar a estudar palavras, tentar memorizar, decorar palavras isoladas, será que isso vai ser bom para mim, vai ser legal? Vamos ver o seguinte, segue aqui comigo. Eu vou te dar uma palavra, a palavra board. Quando eu falar a palavra board, qual a primeira coisa que vem na sua cabeça? Vai lá, board. O que vem na sua cabeça? Veio tábua? Ou então veio prancha? Porque surfboard, prancha de surf, surf, pode ser. Então talvez tenha vindo na cabeça da gente 2 significados quando eu vi a palavra board, que é tábua ou então prancha. Legal. Mas será que só significa isso? Não significa mais nada? Não tem mais outros significados da palavra board? Olha essa frase aqui, estou acompanhando aqui, ó. Olha essa frase, deixa eu baixar aqui. Olha essa frase aqui. The board of directors met yesterday. Nessa frase aqui, a palavra board, ela significa o quê? Dentro desse contexto dessa frase. Está funcionando como a diretoria se reuniu ontem. A diretoria, board of directors. Board, madeira, prancha, prancha de diretores, madeira de diretores, não, diretoria. Olha essa outra frase. They offer room and board. Essa expressão room and board é quando você está oferecendo estadia e você dá tanto quarto quanto alimentação. Uma palavra uma expressão casada. Mas aqui está usando a palavra board. E aqui não é prancha e também não é tábua, não é madeira. Então você percebe que se eu começar a decorar, tentar decorar, memorizar palavras isoladas com significado tal, eu acho que não vai ser muito efetivo, eu também não aconselho isso. Eu aconselho muito mais você estudar palavras quando elas estão em contexto, em frases ou em pedaços de frase, porque a frase vai me dar um contexto, vai me dar uma história. E ali eu vou conseguir matar qual é o significado daquela palavra isolada dentro do contexto. E ali ela significa aquilo.
naquela outra frase, a mesma palavra significa outra coisa. Se eu fixar minha mente simplesmente em 2 ou 3 significados e decorar palavras isoladas, eu vou ter que brigar com isso. Eu vou ter que me assustar. Nossa, essa palavra aqui significa isso aqui, mas eu aprendi que era assim. Por quê? Porque vocês dão simplesmente palavras isoladas, listas, botar aplicativo, tudo, ou seja, não sugiro isso de jeito nenhum. Eu sugiro que você, como a gente sempre faz no canal, sempre estude com chunks, com pedaços, com frase inteira, com contexto, porque aqui você tem história. Você sabe da onde que tá, da onde que vem, qual é o contexto, qual é a historinha que aquilo ali está explicando, que vai me dar o significado daquela frase. Uma coisa muito importante, existem 2 coisas, assim é que eu penso. Existe tradução e existe significação. Por exemplo, qual é a tradução de board? A primeira coisa que vem na minha cabeça é prancha ou então a tábua. Mas board nessas frases não significa nem prancha e nem tábua. Significa o quê? Diretoria ou então alimentação, room and board. Maravilha. O que me fez saber isso? O contexto. O contexto me fez saber que o significado é outro. E não de palavras isoladas, mas quando ela está dentro de um contexto. Então sempre estude com contextos, com frases. E exatamente o que a gente vai fazer agora com essas 5 frases. Bora voltar para a nossa frase aí. Então, ó, do you know that? Se eu fosse tentar estudar isoladamente essa frase, eu ia querer separar as palavras para saber o significado de cada um isoladamente. Eu ia pegar o do e ia falar assim, mas peraí, mas tem do que é verbo, né? Que é o verbo fazer. Mas aqui não é fazer, tá estranho. Eu não sei com esse do, deixa para lá. Aí o próximo é you. You, sei, é você. Então, você. A próxima palavra é know. Know é o verbo conhecer ou saber. Então eu tenho 2 significados. Beleza, coloco na minha lista. E o último é um pronome demonstrativo, o that, que pode ser esse, aquele. Vou colocar aqui os significados. Se você estudar dessa forma, toda vez que você vê uma palavra, você vê uma frase, você vai ter a tendência de querer traduzir palavrinha por palavrinha. Isso não funciona, vai te atrasar muito o seu aprendizado. Então, qual a melhor coisa? Pegue a frase inteira. No nosso exemplo aqui, do you know that? É uma pergunta. Do you know that? Qual é o significado? Numa tradução. Qual o significado dessa frase? Você sabe disso? Do you know that? Você sabe disso? Você sabe disso? É como se você tivesse surpreso. Do you know that? Você sabe disso? Como é que você sabe disso? Você sabe disso? Esse que é o significado mais imediato dessa frase. Já sabemos o significado, mas agora que vem outro desafio. E justamente é o foco dessa aula. Percebe? Ouve de novo como é que ela pronunciou essa frase. Escuta de novo. Do you know that? Do you know that? Muito rápido, muito conectado, parece que ela vomitou a palavra assim, a frase, e saiu esse som louco. Por que eles pronunciam, por que ela pronunciou essa frase tão rápida, tão conectada? Vamos lá. Quando eles pegam essa parte, do you, os nativos vão juntar esse do you e vai sair um som assim, ó. Já, já. Repete aí. Já, já. E depois você tem o verbo know, do you know, do you know, do you know that? Do you know that? O that, esse TH, eles vão juntar para ficar mais fácil a pronunciação. E esse T do that, o T final, praticamente você vai ouvir só uma ameaça de T, como se estivesse imaginando que o T fosse pronunciado, simplesmente ele não será pronunciado. Vamos fazer junto? Do you know that? Juntando. Do you know that? Do you know that? De novo. Hey, do you know that? Do you know that? Eu vou deixar aqui no final da aula, como eu faço em algumas aulas, uma sequência dessas mesmas frases para você poder ouvir e poder treinar o seu ouvido para poder entender esse inglês nativo e eu também aproveitar e repetir para treinar a sua anatomia da fala, botar para fora, beleza? Agora só, escuta mais 2 trechos de filme com essa mesma frase com outras pessoas falando. Veja se você vê alguma diferença de pronúncia. Rola aí. Do you know that? Do you know that? Olha aí a nossa próxima frase. Do you know how I know? Do you know how I know? E aí, não parece que as 3 primeiras palavras dessa frase são as mesmas 3 primeiras palavras da frase anterior? Será que você consegue escrever só ouvindo, só dependendo do som? Escuta de novo. Do you know how I know? Olha aí as palavras da frase, todas essas aqui, são essas palavras. E aí, você consegue montar na sequência correta? Escuta mais uma vez. Do you know how I know? Do you know how I know? Tá aí a frase correta, essa que é a sequência. E aí, já dá para matar o significado dessa frase? Do you know how I know? Alguma coisa como, você sabe como eu sei? Ei, você sabe como eu sei? Do you know how I know? Você sabe como eu sei isso aí? Haha. Do you know how I know? Maravilha?
Mas o que a gente está... O foco dessa aula aqui, a pronúncia. Como é que os caras vão pronunciar essa coisa? Percebe que as primeiras 3 palavras é do you know. As mesmas 3 palavras que a gente viu na frase anterior. Então, você já imagina que eles vão fazer o quê? Do you know? Do you know? Do you know? Repete aí. Do you know? Depois, how I know. Do you know how I know? Mais uma vez, mais conectado. Ei, do you know how I know? Do you know how I know? Do you know how I know? Você sabe como eu sei? Do you know how I know? Ok? Então, a gente vai, no final, praticar isso. Mas o mais importante agora vou te dar 2 frases a mais, que são a mesma pronúncia disso. Percebe que quando você ouvir esses 2 próximos videoclipes, pedacinho de trecho de filme, vê se você consegue perceber alguma mudança da pronúncia, dessa pronúncia aqui. Do you know how I know? Vê se você consegue perceber alguma diferença. Do you know how I know that? Do you know how I know? Bora aí para nossa terceira frase. Escuta aí. How do you know that? E essa frase, você consegue escrever só ouvindo? Vai de novo. How do you know that? Olha aí as palavras da frase. Vamos colocar em ordem? Escuta mais uma vez, tenta colocar em ordem. Vai. How do you know that? How do you know that? Qual o significado disso? How do you know? Como você sabe disso? Ei, como é que você sabe disso? Você faz até uma cara de surpresa. How do you know that? How do you know that? Como você sabe isso? Como é que você descobriu isso? Como você sabe isso? How do you know that? É isso que ela está dizendo aqui. Lógico que a pronúncia não foi bem assim como eu falei. How do you know that? Pausadinha. Então vamos fazer aquela connected speeches, vamos juntar isso aqui. Eles vão pegar a primeira parte, ó. How do you? Repete, ó. How do you? How do you? How do you? How do you? How do you know that? De novo. How do you know that? Beleza? How do you know that? Então eles vão juntar e fazer esse connected speech. Hey, how do you know that? Repete aí. How do you know that? Mas você também vai ver pessoas pronunciando da seguinte forma. How do you know that? Hey, how do you know that? Repete aí. How do you know that? How do you know that? How do you know that? E no finalzinho, esse that, o T, ou ele vai ser omitido ou só fica na ameaça. How do you know that? How do you know that? Ouve aí agora mais 2 clipes, 2 trechinhos, para você ver se você consegue ouvir alguma diferença de pronúncia. Vai. How do you know that? How do you know that? How do you know? How do you know that? How do you know that? Bora aí para nossa penúltima frase. Vai. Do you know how to do that? Hey, Olha aí todas as palavras dessa frase. Então aqui, ó. Será que a gente consegue montar só ouvindo? Do you know how to do that? hey, Do you know how to do that? hey, Do you know how to do that? hey. Ouve aí agora mais 2 clipes, 2 trechinhos, para você ver se você consegue ouvir alguma diferença de pronúncia. Vai. You know how to do that. Do you know how to do that, Stevie? E agora bora para nossa última frase. Escuta aí. How do you know how to do that? E aí, não parece que eles pegaram 2 frases e colocaram numa só? Escuta de novo. How do you know how to do that? Olha aí todas as palavras dessa frase. Então aqui, ó. Aí, beleza? Você consegue montar agora a frase na sequência correta? Escuta aí 2 vezes seguidas para ver se você consegue montar a sequência correta dessa frase. Vai. How do you know how to do that? How do you know how to do that? How do you know how to do that? Parece 2 frases em uma, né? How do you know how to do that? Uma significação mais livre pode ser: como é que você sabe fazer isso? Ou seja, como é que você sabe como fazer isso? Como é que você sabe fazer isso? How do you know how to do that? Mas o nosso grande desafio aqui não é a significação, é o quê? É a pronúncia nativa, a pronúncia natural. Por que eles falam isso de maneira colada? A gente também faz isso em português e qualquer idioma vai fazer isso quando você está falando a língua no dia a dia, no calor da conversa, ali no inglês natural do dia a dia, no spoken, no inglês falado, ou seja, eles vão fazer as conexões para quê? Para que a língua seja mais complicada de ouvir? Não, para que a língua, para quem fala, seja mais fácil, seja mais lisa, com menos lombadas, mais lisinha para poder se pronunciar. Por exemplo, a gente pode falar essa frase assim, ó. How do you know how to do that? Você pode chegar para alguém e falar, hey, how do you know how to do that? Ó, how do you know how to do that? Mas é meio, tem meio umas paradinhas. How do you know how to do that? O que eles fazem para fazer com que essa frase, com que as pronúncias
fiquem mais fluídas. Eles vão fazer assim, ó. How do you know how to do that? How do you know how to do that? How do you know how to do that? Quer dizer, o que fica mais fácil, mais fluido para você pronunciar? How do you know how to do that? Ou então, how do you know how to do that? Ou seja, não é nem questão de velocidade, lógico que tem gente que fala super rápido, mas é mais questão de conexão. Olha aí, olha como é que fica então a nossa pronúncia. Vamos agora praticar a pronúncia natural, pronúncia nativa. E assim, por que isso é importante? Porque você vai ouvir assim. Eu não preciso necessariamente repetir assim. Se eu quiser soar mais natural, sim. Mas o que eu faço então? Eu preciso entender, aí sim. O inglês não vai vir bonitinho, como a gente está esperando, redondinho, ou quem está aprendendo português, ou quem está aprendendo qualquer idioma, que o idioma venha para mim redondinho, que eu consiga entender todas as palavras. Não vai rolar isso, porque no dia a dia as pessoas fazem a conexão. E a única maneira de eu manjar essa conexão é ir na academia, fortalecer os músculos. Aqui a nossa academia é fortalecer o quê? O ouvido, é ouvir, se expor muito ao inglês falado para a gente pegar essa manha. Vamos lá junto. How do you know? Vamos juntar esse how do you. Eles vão pronunciar assim. How do you? Repete aí. How do you? How do you? How do you know? How do you know? How do you know how to do that? How do you know how to do that? Beleza? Vamos junto, ó. Repete aí, põe para fora. How do you know how to do that? Vai. Mais uma vez. How do you know how to do that? Esse that no final, como nas outras frases, você quase praticamente nem pronuncia o T, ou fica só na ameaça ou não pronuncia. How do you know how to do that? Vamos conectar? Agora pancada, vamos junto. How do you know how to do that? How do you know how to do that? Vai. Com o treino você vai chegando lá. E como eu já repito de novo, você não tem que exatamente falar como o nativo fala, mas a gente tem que entender sim, porque é assim que eles vão pronunciar. Aí é questão de treino e não tem segredo. No final aqui da aula, você vai ter todas essas frases numa sequência para você poder repetir e praticar também a sua fala, além do ouvido, que é super importante. Agora eu vou rolar aqui mais dois trechos de filme com essa mesma frase. Vê se você vê alguma diferença de pronúncia. Vai. How do you know how to do that? How do you know this? How do you know how to do this? How do you know how to do that? Essas 5 frases mostram o jeitão do nativo pronunciar, a entonação, a conexão das palavras, mostra o dia a dia, o inglês natural dos caras. E eu vou deixar aqui no final um treinamento para você fazer, com todas essas frases, mais algumas, para você sacar, primeiramente o quê? Grudar o ouvido e tentar sacar a pronúncia dos caras ligado com as legendas. Tenta fazer essa pronúncia e vai ter um espaço para você poder repetir, para você treinar a sua anatomia da fala, uma coisa muito importante. E faça a revisão disso em dias passados. Eu sempre digo, tudo que você revisa, seu cérebro valoriza. Se você achou que essa aula aqui foi útil, foi legal, deixa um like pra gente, você contribui com a gente. E se você quiser fazer parte aqui do canal, entra aqui e se inscreva aí para fazer parte. Deixa nos comentários se você acha que essa aula é legal, vale a pena, podemos fazer mais dela ou não, você que sabe. Professor, teacher, eu queria entender melhor, sabe, me aprofundar, entender mais ainda como é que essa pronúncia dos caras, como é que eu posso entender melhor essa pronúncia dos caras, dos nativos, que eu quero realmente dominar essa coisa. Nessa aula aqui você tem mais dicas importantes e treino, inclusive, de como chegar lá. See you! Do you know that? 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 Do you know how I 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 know? Do you know how I know? Do you know how I know? How do you know that? How? How do you know that? How? How do you know that? How? Now, how do you know that? Now, how do you know that? Now, how do you know that? Do you know how to do that? Hey! Do you know how to do that? Hey! Do you know how to do that? Hey! Do you know how to do that? Do you know how to do that? Do you know how to do that? How do you know how to do that? How do you know how to do that? How do you know how to do that?
How do you know this? How do you know how to do this? How do you know this? How do you know how to do this? How do you know this? How do you know how to do this? So catch me if I fall.